sou Davis Andrade, seja bem-vindo a este bate-papo que hoje nós vamos transmitir pelas páginas do ISP Saúde, Cross Pilates e Escola Brasileira de Pilates. Hoje nós vamos conversar sobre uma super parceria entre o ISP Saúde e o Flamengo. Vamos falar sobre a chegada dos equipamentos de Cross Pilates ao CT onde nós estamos agora, onde nós estamos conversando aqui no Ninho do Urubu. Por isso, para essa conversa, nós estamos recebendo aqui um time de alto nível, representantes do Cross Pilates da Escola Brasileira e, é claro, do Flamengo. Aqui à minha direita, Dr. Márcio Tanuri, que é o gerente de Excelência e Performance do Flamengo, o responsável por tudo isso, por todo esse trabalho desenvolvido aqui hoje. À minha extrema direita, o Dr. Rogério Liporassi, que é doutor em reabilitação pela USP e também um dos responsáveis pela adaptação do método Cross Pilates para o futebol. Aqui à minha esquerda, doutora Simone Fonseca, fisioterapeuta, co-criadora do método Cross Pilates, e o fisioterapeuta do Flamengo, Fred Manhães. É muito bom conversar com vocês. Eu já começo com uma perguntinha justamente sobre essa parceria. Doutor Márcio, como é que surgiu essa conversa e de que forma o Cross Pilates veio parar no Flamengo, no CT do Flamengo? Bem, isso surgiu ano passado, quando a gente decidiu criar o Centro de Excelência e Performance. Então a gente foi atrás de empresas parceiras que acreditassem nesse sonho, que hoje é uma realidade. Então, na verdade, a gente estava vendendo um sonho, hoje a gente pode vender uma realidade. E a SP foi uma delas. Na verdade, então, a gente procurou a SP pelos produtos de fisioterapia, não pelo Cross Pilates. A gente nem sabia que eles tinham Cross Pilates, na verdade. E a gente foi, para nossa surpresa, fomos felizardos de conhecermos o Cross Pilates através da ESP, e foi de onde tudo surgiu, enfim, e a gente teve esse curso maravilhoso essa semana, e a gente espera que isso possa ser uma das nossas ferramentas, tanto na prevenção quanto na reabilitação e no trabalho de performance dos nossos atletas aqui no clube. Bom, e para você que está nos acompanhando, que ainda não teve contato com o Cross Pilates, eu vou pedir para que a doutora Simone nos apresente, fale um pouquinho sobre esse método e também sobre essa vinda, né? O motivo que justifica a vinda do Cross Pilates para o Flamengo. Doutora Simone, como é que funciona esse trabalho e até mesmo esse curso, né, que aconteceu ao longo dessa semana? O trabalho do Cross Pilates ele surgiu já há pelo menos uns 10 anos, né? Então, através da prática, da necessidade que eu tinha de reabilitar atletas de alto rendimento do futebol já nesse período, então a associação dos princípios da funcionalidade, do treinamento funcional, do gesto esportivo específico para conseguir reabilitar a lesão, né, dos jogadores e fazer a transferência mais precoce, mais rápida do departamento de fisioterapia para dentro do campo, né? Então foi um trabalho desenvolvido aí por bastante tempo para que a gente pudesse melhorar os resultados e deixar o atleta dentro dos níveis de performance por maior tempo, diminuindo os riscos de lesão. E durante uma semana, toda a comissão técnica do Flamengo passou por um grande treinamento com esse nosso time aqui do Cross Pilates, esses especialistas. Fred, gostaria que você comentasse qual foi a sua impressão com relação ao Cross Pilates. Alguma coisa te surpreendeu? Porque muitas vezes a gente não associa um método que tem uma certa origem no Pilates, né, embora esse seja também com uma junção de treino funcional, para uma aplicação como essa para o futebol. Surpreendeu? Como é que foi essa semana de curso? Sim, a semana foi excelente, né? Eu tentei recrutar todos os profissionais de reabilitação e de preparação física aqui do clube para que pudesse aproveitar essa oportunidade, né, de conhecer essa nova ferramenta que a gente está trazendo para o clube. Para minha surpresa foi engrandecedor, né, porque eu não sabia que com o Cross Pilates a gente pudesse trabalhar com o atleta com tanta performance, com tanta alta performance, de modo que a gente possa dar, além de reabilitar, além de fazer reabilitação, dar condicionamento físico, de modo que a gente possa fazer os nossos atletas renderem muito mais. Obrigada. E para o Dr. Rogério, que participou desse processo de adaptação do método para as necessidades específicas do futebol. Dr. Rogério, primeiro gostaria que você comentasse sobre a importância dessa adaptação, de um trabalho direcionado, já que a gente fala aí de grupos musculares específicos para cada modalidade esportiva. Explica pra gente, como é que funciona isso? Então, Davis, os estudos recentes, né, na literatura internacional, eles têm demonstrado a importância do treinamento, do tratamento e do condicionamento das musculaturas estabilizadoras em esportes de alto rendimento, né? A gente sabe que o gesto efetivo de qualquer esporte, seja uma braçada, seja um chute, um salto ou um deslocamento, ele necessita de uma musculatura estabilizadora
com uma boa performance, para que esse gesto efetor ele saia de uma maneira correta e com o menos impacto possível. Então, para isso, a gente já entende que uma musculatura corporal toda bem trabalhada, ela vai desempenhar um gesto mais efetivo e, além disso, diminuir a sobrecarga em áreas que provavelmente podem ter sido lesionadas ou estão pré-lesionadas. Essa é a maior importância que fez a gente, vindo da Simone, pensar em adaptar o método para o alto rendimento, já que a gente vê que no futebol profissional a gente tem uma dicotomia que ela é muito tênue entre a fisiologia de uma possível lesão e o tempo em que esse atleta fica disponível para tratamento. Então, quanto mais a gente conseguir abordar ele de uma forma preventiva ou num tratamento acelerado, achando as brechas dessa fisiologia, dessa lesão, a gente consegue entregá-lo de uma maneira mais otimizada e também com menor risco de novas lesões. Maravilha. Doutor Márcio, analisando o comentário do Dr. Rogério, como é que o clube avalia isso? Eu imagino que foi justamente essa explicação que justificou a escolha por se trabalhar com esse método. E para o nosso torcedor que está acompanhando esse vídeo, o que a gente poderia dizer com relação à expectativa de melhora, de ganhos efetivamente? Esse reflexo pode ser visto no campo? Como é que se avalia isso como profissional? Bem, o clube ele comprou a ideia e tem apoiado a gente desde o início. Então, isso começou no passado, como eu falei, então foi decidido que a gente implementasse a nova metodologia de mais de treinamento funcional, como sendo a base do nosso treinamento de força e a correção do movimento, a qualidade de movimento, como sendo o princípio básico para o desenvolvimento de todas as outras valências no futebol. E apesar de ser um esporte coletivo, a gente está dando cada vez mais ênfase e foco no treino individualizado. Então, assim, as pessoas, a direção do clube entendeu isso, comprou essa ideia, tem apoiado a gente desde o início e óbvio que isso é um trabalho de médio e longo prazo, mas a gente já está tendo resultados práticos com pouco tempo que a gente começou a implementar esse trabalho em janeiro. Hoje a gente é o time da Série A que teve o menor número de lesões musculares nesse Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido o time que mais viajou, porque a gente não tem estádio próprio esse ano e, consequentemente, a gente sabe que a viagem interfere não só na falta de treinamento, como no processo de recovery, de recuperação. O atleta pós-jogo está numa viagem, ele está no avião, ele não dorme em casa. Isso interfere muito com a recuperação muscular, então a gente ainda tem esse fator a mais, que seria um desencadeante de lesão, e a gente está conseguindo, por incrível que pareça, ser o clube que teve menos lesão muscular esse ano no campeonato da Série A, no Campeonato Brasileiro. Então a gente espera que o trabalho ainda aconteça da maneira plena, que a gente tenha mais resultados, mas a gente teve apoio total. Isso aqui é um esforço conjunto, ninguém consegue implementar uma nova metodologia sem as pessoas por trás te apoiando, então a gente teve esse respaldo, esse apoio do clube, e os resultados aí estão aparecendo e a gente espera que cada vez seja melhor esse resultado aí. Alinhado à sua resposta, queria fazer uma pergunta para o Fred. Fred, nós sabemos hoje, especialmente em grandes clubes como o Flamengo, que há uma tendência mundial no futebol de trabalhar com prevenção. E aí a gente entra num aspecto muito prático relacionado a investimento, né? Afinal de contas, são grandes atletas e o tempo em que eles passam em recuperação acaba tendo uma série de fatores, né, desencadeando fatores como aumento de custo, muitas vezes, para o técnico não ter a equipe toda à disposição na hora de uma escalação, e também para a torcida, que muitas vezes fica abalada quando tem um grande ídolo afastado. Como é que você avalia isso e a importância desse trabalho todo, né? O cross é uma das partes, mas de todo esse trabalho, todo esse investimento que o clube faz, justamente na tentativa de evitar ou reduzir ao máximo esse tipo de problema. Pegando o gancho aqui que o Dr. Márcio falou, o próprio Rogério, a Simone, hoje é sabido que é muito importante você ter a qualidade de movimento, né? Quanto mais qualidade de movimento você tiver na articulação e, consequentemente, também trabalhando toda essa musculatura, você tem um gesto de movimento mais puro. Esse gesto de movimento mais puro, teoricamente, você diminui o número de lesões, né? Então, hoje, com todo esse aparato que a gente tem, e agora mais com o Cross Pilates, que a gente pôde ver essa semana, que é um grande aliado para a gente, vai ser um grande aliado para a gente também, para a gente também trabalhar nessa ideia, né, para não só reabilitar, como prevenir.
Porque a prevenção é muito importante, porque o futebol é um esporte de trauma, então você não consegue evitar as lesões que são oriundas de trauma, mas todas as outras que você puder trabalhar e evitar a lesão é melhor. É melhor para o treinador, que tem todos os jogadores à disposição dele, é melhor para o clube, que muitas vezes investe muito caro naquele jogador, então tê-lo parado no departamento médico, né, é contra o investimento. Então no final todos ficamos felizes, inclusive a torcida, que tem todo jogador de preferência, aquele jogador mais importante, né, não desmerecendo os outros, à disposição e para que possa torcer aí, né, pelo seu time de coração. Quero agradecer a todos esse grande time de profissionais aqui hoje conversando conosco nessa transmissão. E para encerrar, doutor, passo a palavra já agradecendo em nome do ISP, em nome da marca Cross Pilates, em nome da Escola Brasileira de Pilates. Qual a mensagem que o senhor deixaria aí para o torcedor, para o profissional de fisioterapia, da parte de educação física que está nos acompanhando? Bem, primeiramente nós que gostaríamos de agradecer a ISP, né? E a mensagem que a gente quer deixar aqui é que todos pratiquem atividade física, mas de uma maneira correta. Eu acho que nos últimos anos a gente tem tido uma crescente nos praticantes de atividade física e, consequentemente, também a gente tem tido um aumento na quantidade de lesões. Então, eu acho que o treinamento, como a gente conversou aqui, tem que ser um treinamento individualizado. Não existe o melhor treinamento, e sim o treinamento ideal para cada um. Cada indivíduo tem suas demandas específicas, tem suas valências a serem trabalhadas, e o Cross Pilates ele trabalha muito com isso, com a individualização do treinamento, e eu acho que o trabalho aqui, como a gente chama, do pilar, que seria o core, como algumas pessoas chamam, é o sustentáculo de todo o movimento. Então, quando você tem esses músculos trabalhados de uma maneira diferente, você perde menos energia na execução do teu movimento, consequentemente, você tem um movimento melhor. E a gente quer deixar aqui um canal aberto, como a gente conversou, a ISP é uma parceira nossa, então para todos os profissionais da área que queiram saber um pouco mais e queiram participar com a gente do que a gente está implementando aqui, que mandem suas dúvidas, suas perguntas, a gente vai estar respondendo com o maior prazer possível, as suas sugestões também, eu acho que é algo que a gente está desenvolvendo em conjunto com vocês, então queria deixar todos à vontade, se sentindo participando mesmo dessa parceria através da ISP e vocês também, e agradecer, e o resultado está aí, e se a gente está conseguindo melhorar isso nos nossos atletas de performance, que tem uma demanda muito grande, eu acredito que se vocês terem esse enfoque no consultório, o resultado também com os pacientes, de vocês, enfim, com os atletas, vai ser muito bom, não tenho a menor dúvida disso. Muito obrigada aos profissionais que participaram com a gente, muito obrigada ao Flamengo por nos receber aqui no CT e muito obrigada a você que está nos acompanhando, que assistiu esse vídeo. Deixe suas perguntas, tire suas dúvidas, nós teremos o maior prazer em respondê-los. Até mais!